Olá, olá, queridos! Seguimos em ritmo de Copa do Mundo, falando um pouco de Copa do Mundo e falando, claro, de NFL também, te dá um jeito aqui. E a ideia, basicamente, é, em vez de fazer meio que o óbvio, o que seria o óbvio? O óbvio seria pegar times dessa Copa do Mundo e comparar com equipes da NFL desta temporada. Mas, não sei, não me deu muita vontade de fazer isso não. Como estou no modo mais do que nunca torcedor da seleção brasileira, que a Copa do Mundo é isso, eu pensei, será que a gente não consegue falar um pouco de história da NFL e um pouco da história da Copa do Mundo, sem necessariamente falar da Copa atual ou da NFL atual? Acho que é mais legal, né? E aí fica mais tempo esse vídeo no ar, inclusive rendendo. E essa é a ideia. A gente separou aqui 6 seleções brasileiras, algumas foram campeãs, outras não, e a gente vai comparar com times da história da NFL. Alguns foram campeões, outros não. E dá para fazer paralelos bem interessantes mesmo, tá? Não tem 2014, tá? Poderia ser os Broncos de 89 ou os Broncos de 2013, que tomaram uma surra, mas não quero falar sobre isso. Então não tem 2014 e eu tive muita dificuldade de encontrar um paralelo para a seleção de 90, que é a última seleção brasileira eliminada nas oitavas de final, né? Contra a Argentina naquele jogo escandaloso que batizaram a água que deram para nós, né? E um belíssimo passo do Maradona para o Canija. Então, sem mais delongas, a gente vai aparecer aqui agora todas as seleções brasileiras, para você já coçar a cabeça o que esse louco vai inventar. E aí a gente vai fazer os comparativos. Parece muito maluco o que eu estou fazendo, mas fique comigo que vai fazer sentido, tá? Prometo que vai fazer sentido. Vamos começar aproveitando que eu estou usando a camisa da seleção brasileira da Copa de 82 e, inclusive, para quem quiser saber, é do Sócrates, tá? Aqui. Meu companheiro de USP Ribeirão Preto e de muitos botecos de Ribeirão Preto também. Vamos lá! Brasil de 82, que é o campeão moral, que é o melhor campeão que não aconteceu, que era uma seleção profundamente talentosa, com Zico, camisa 10, com Sócrates, com Falcão, enfim, a gente poderia ficar até amanhã listando jogadores nesse ataque da seleção de 82, que infelizmente caiu em Sarriá contra a Itália com 3 gols do Paulo Rossi. Pois bem, na época o regulamento da Copa do Mundo era completamente maluco, porque tinha uma primeira fase de grupos, aí depois tinha outra fase de grupos. O grupo do Brasil na segunda fase, inclusive, era Brasil, Argentina e Itália. Loucura isso. E na sequência tinha semifinal e final, né? E a Itália acabou passando, porque vence a Argentina e vence o Brasil de virada. Não tem isso na NFL. Mas, queira ou não, a gente tem um time que é considerado o melhor de todos que não venceram. E esse time é o New England Patriots de 2007. Tom Brady, Wes Welker, Randy Moss, uma linha ofensiva muito sólida, um jogo terrestre mais ou menos, mas ok. E eles perderam para os Giants a final depois de chegar invictos na final, no caso da NFL, o Super Bowl. O Brasil de 82 infelizmente não chega na final, né? A final daquela... Quem chega do Brasil naquela final é Arnaldo César Coelho para pitar Itália e Alemanha, mas é amplamente considerado o melhor time que não venceu e a mesma coisa vale para o New England Patriots de 2007. A diferença é que o Brady acabaria vencendo o Super Bowl mais pra frente, outras 4 ocasiões, aí 3 com os Patriots, uma com os Buccaneers, e aquele núcleo da seleção brasileira de 82, infelizmente, não veria um título acontecer, né? Porque em 86 ainda volta, mais envelhecida, o Zico joga a Copa machucado, inclusive o Brasil cai nos pênaltis contra a França, né, nas quartas de final. E aí, 1990 é um novo ciclo, 94 vence com um resquício do que tinha de 90, mas infelizmente essa seleção só fica eternizada, treinado pelo mestre Tele Santana como o melhor que não venceu. Agora, falar de coisa triste. Gugu Liberato, coisa triste. Brasil de 50. Obviamente eu não vi nenhum jogo do Brasil de 50, mas qualquer pessoa que é brasileira sabe o que aconteceu no Maracanã na Copa de 50, que foi a primeira Copa realizada aqui no Brasil. E diga-se que também não era uma final Brasil-Uruguai, né? Era um grupo final. Se o Brasil empatasse ou vencesse, seria campeão do mundo diante de 200 mil pessoas no estádio Jornalista Mário Filho. O que acabou acontecendo foi o gol do Gija, vitória do Uruguai e título do Uruguai, o segundo título do Uruguai, ou, de acordo com os uruguaios, o 4º título do Uruguai, porque o Uruguai simplesmente resolve meter 4 estrelas na camisa querendo contar as Olimpíadas antes da Copa de 30. Mas tudo bem, deixa eles contarem quanto eles quiserem. E aí, o bode expiatório acabou sendo o goleiro Barbosa, que por muito tempo ficou sinônimo, metonímia de bode expiatório, o Barbosa, né, o goleiro da seleção na ocasião, que não era um goleiro ruim, mas acabou pagando o pato. E a melhor comparação possível, felizmente o Brasil passou por cima desse colapso, mas a melhor comparação possível aqui são duas. A primeira, eu não vou colocar aqui, em relação a uniforme.
Quando os Broncos perdem para os Jaguars depois dos playoffs de 96, e os Broncos eram muito favoritos contra Jacksonville, eles resolvem mudar o uniforme. É o que acontece. E desde 97, eles são campeões de 97, os Broncos começam a usar azul. Agora voltaram a usar laranja, mas eles mudam o uniforme, que era laranja, vira aquele uniforme azul que você deve conhecer com o John Elway brilhando e dando helicóptero no ar. O Brasil, depois da derrota da Copa de 50, também mudou o uniforme, que bom, porque era um uniforme branco com detalhes em azul e virou essa camisa canarinho que a gente gosta tanto, né? Então tem essa questão. Mas o comparativo, com certeza absoluta, é o Buffalo Bills dos anos 90, principalmente o de 1990. Os Bills eram um time melhor do que o New York Giants, sem dúvida nenhuma. Os Giants não eram nem o melhor time da conferência. Chegaram, mas é assim que funciona o esporte. Tinha o Lawrence Taylor, tinha o Bill Belichick chamando a defesa, mas tinham um running back em fim de carreira, o Otis Anderson, que inclusive é MVP do Super Bowl 25. Tinham o Jeff Hostetler, que é um quarterback reserva também, é o Nick Foles de sua geração. E um plano de jogo impecável do Bill Belichick, e eles vencem os Bills. E eles vencem com requintes de crueldade. Da mesma maneira que ocorre uma falha do Barbosa no gol do Gija, o Scott Norwood é o Barbosa do Buffalo Bills, porque ele chuta mais à direita do que deveria, eternizado na voz do Al Michaels como wide right. E aquele foi o primeiro colapso de 4 seguidos do Buffalo Bills, campeão da Conferência Americana, mas perdendo o Super Bowl para um time da NFC Leste. Primeiro aí Nova York, depois Washington e depois 2 vezes Dallas. O comparativo seria esse. Felizmente a gente deu a volta por cima em 58. Deus abençoe Pelé. Seguindo, esse aqui eu não sei se eu gostei tanto da comparação, mas vai fazer sentido. Brasil de 2002, enquanto eu estou gravando esse vídeo, porque a gente vai ser hexa nessa Copa e vai ficar desatualizado, mas o nosso último título, mais recente, em 2002, com Ronaldo, Rivaldo voando, aliás, Rivaldo é um jogador extremamente subestimado, na minha opinião, Kleberson no meio campo, Gilberto Silva, Marcos jogando pra cacete no gol, enfim, Denilson sendo perseguido pelos turcos. E aí eu fiquei pensando, putz, difícil. E eu cheguei à conclusão que eu resolvi comparar com meio que um contemporâneo, que é o New England Patriots de 2004, porque é o final da primeira metade da dinastia dos Patriots, esse time de 2004, que já estava um pouco mais envelhecido, né? Willie McGinnis, Ted Bruschi, Ty Law, essa galera está um pouco mais envelhecida, e eu acho que aquele time de 2004 é o melhor time dos Patriots, da dinastia parte 1, né? 2001, 2003, 2004. Então eu acho que faz sentido, né? E pega pela frente na final um Eagles bem pragmático, o Brasil pega uma Alemanha. Eu acho que o caminho dos Patriots até a final não foi tão turbulento, né? O Super Bowl 39, mesma coisa vale para o Brasil, né? Porque pega um jogo difícil, a Inglaterra nas quartas de final, mas depois a Turquia na semi de novo, que o Ronaldo dá aquele chutinho de bico no final, no segundo tempo e vence. Então a comparação que eu faço é essa, também porque os Patriots de 2004 é o último hurrah da dinastia. Porque depois o elenco fica envelhecido e não é a mesma coisa, né? 2005 cai para os Broncos, 2006 já não tem wide receiver, o Deion Branch já não está mais lá, 2007 tem um reload e aí o time volta. Mas eu acho que 2006, do jeito que foi a Copa, com quadrado mágico, lembra? Tudo aquelas coisas? Meio que lembra os Patriots em 2005, 2006, o pós-2004, né? O pós-terceiro Super Bowl. Então, a comparação que eu fiz é essa. Seguindo, meu Brasil, temos agora 98. Essa aqui também não sei se eu gostei tanto, mas vai fazer sentido porque é contemporâneo. O Brasil de 98 perde na final contra a França, aquele jogo que ocorre um colapso da seleção brasileira, em meio a tudo que aconteceu com o Ronaldo na véspera, e 3-0 para a França, com 2 gols do Zidane, e o último é do Petit, eu acho, né? Enfim, o Galvão massacrava. O Petit é muito ruim! Ele vai lá e faz, até o Petit fez! Gol! E aí eu pensei num trauma parecido, que é o Minnesota Vikings de 98. Os Vikings têm 15 vitórias naquele ano, o melhor ataque da NFL. Eu acho que pela idade parecida e tudo mais, e por ter despontado como uma jovem estrela que destrói todo mundo, Randy Moss nos Vikings e Ronaldo, ou na época Ronaldinho, que era Ronaldinho, chamava ele de Ronaldo, era Ronaldinho. Em 98 eu acho que faz sentido a comparação. Não chega a ter um Gary Anderson errando o field goal, como foi, uma derrota para um time muito mais fraco, que é o caso
do Atlanta Falcons. A França não era um time ruim, claro, mas... E também foi numa semifinal, né? Na final da NFC, a queda dos Vikings em 98, o Brasil em 98 perde na final. Mas era um ataque que produziu bastante no mata-mata, faz 4-1 contra o Chile, faz 3-2 contra a Noruega e acaba não fazendo absolutamente nada na final. Então, a comparação que eu faço é Brasil 98 com o Minnesota Vikings de 1998, são contemporâneos. Portanto, esse é o melhor time dos Vikings, talvez aí nos últimos 40 anos, né, e que acaba, infelizmente, batendo na final da NFC. Agora, o óbvio, se for abrir o ChatGPT e perguntar qual seleção brasileira se compara ao Brasil de 70 na NFL, provavelmente o ChatGPT vai te responder Dolphins 72, porque são contemporâneos e foi um time da perfeição, ele não perdeu, mas não. Porque, primeiro de tudo, porque os Dolphins 72 não apresentam um futebol americano vistoso, tá? É corrida até não poder mais, uma defesa que não tinha nenhuma estrela necessariamente, mas uma defesa muito boa, a chamada No Name Defense. E eu acho que o comparativo melhor não é esse. Aí eu pensei nos 49ers de 89 também, né? Porque eles dão uma surra nos Broncos no Super Bowl. O Brasil faz 4-1 contra a Itália na final, queira ou não. Mas eu falei, putz, eu vou tentar pensar outra coisa. E a conclusão que eu chego é muito com base no apelido, Greatest Show on Turf, que é o St. Louis Rams de 1999. E por que eu cheguei nessa conclusão? Porque a seleção brasileira de 70, com Tostão, Pelé, Jairzinho, Gerson, enfim, qualquer um poderia anotar gol ali. O Carlos Alberto também, capitão, que acaba fazendo talvez o gol mais bonito da história das Copas, que o Pelé vira a bola para a esquerda, dá um toque de canhota e o Carlos Alberto dá uma bicuda. Lindo esse gol, sou fascinado nesse gol. E os Rams de 99 tinham o Marshall Faulk, melhor running back talvez da época, até com a aposentadoria do Barry Sanders, que poderia fazer de tudo, como era um pouco tostão naquele ataque. Você tinha Torrey Holt e Isaac Bruce, uma dupla fantástica de wide receivers, e o Kurt Warner. Não chega a ter uma Cinderela naquele Brasil de 70, como foi o Kurt Warner em 99. Mas, queira ou não, teve uma certa turbulência antes do campeonato, né? O João Saldanha é mandado embora por seus comentários políticos, assume o Zagallo, o Dick Vermeil é totalmente paixão, como é o velho lobo Zagallo, e o Kurt Warner usa a camisa 13, que é o número favorito do Zagallo. Então, o Brasil de 70 acaba sendo o St. Louis Rams de 99. O Brasil de 70, na minha humilde opinião de quem não entende bolhufas de futebol, é o melhor time da história da Copa do Mundo. O St. Louis Rams de 99 não é o melhor time da história da NFL, mas eu gostei muito dessa comparação do Greatest Show on Turf com o Brasil de 70, que era o Greatest Show on Grass, vamos dizer assim. E para terminar, a gente tem o Brasil de 94, que a gente dá uma volta. E o Brasil de 94 é um time que classifica na Bacia das Almas, porque se perdesse para o Uruguai, aquele jogo que o Romário volta no Maracanã e que evita o Maracanaço parte 2, a missão, o Brasil estaria fora da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1930, e seria a primeira Copa do Mundo que o Brasil não jogaria. O Romário acaba com aquele jogo, vence o Uruguai e o Brasil, classifica, vai para a Copa do Mundo. E o Brasil chega na Copa do Mundo ainda com os resquícios da era Dunga, de 90, inclusive falando em Dunga, o Dunga era um líder daquele time tanto quanto o Michael Strahan era um líder aí dos Giants em 2007, e acaba sendo a última fagulha do Strahan, que durante muito tempo teve o recorde de mais sacks uma temporada, que agora é do Myles Garrett. O Brasil chega muito contestado em 94, ninguém acreditava de verdade que a seleção brasileira ia ser campeã, outros times apareciam na frente. Parece loucura o que eu vou dizer, mas a Colômbia era um time que era muito bem cotado para ganhar aquela Copa. A Bolívia chega muito bem, tá? A Bolívia faz uma eliminatória fantástica. A própria Argentina, com Maradona se dedicando e tudo mais, talvez até demais em algumas questões. E o Brasil chega, vai ganhando na retranca, vai ganhando com gols pontuais. Essa seleção campeã do Tetra é um dos times campeões de Copa do Mundo com menos gols marcados, por exemplo, nas oitavas contra os Estados Unidos no Stanford Stadium ganha só de 1-0 e acaba sendo campeão nos pênaltis, no sufoco e com drama até não poder mais. Os Giants de 2007 tinham um Eli Manning que era bastante contestado, é pouco falado isso, mas o Tiki Barber, ele aposenta, o running back histórico dos Giants, ele aposenta e sai soltando os cachorros em relação a Eli e o time e tudo mais. Até hoje deve se arrepender em relação a isso. E com o Tom Coughlin, que também é um pouco Zagallo, né? O Zagallo fazia parte daquela comissão técnica, embora o Parreira fosse o técnico. E também chega desacreditado. Os Giants entram pelo wild card, na Bacia das Almas.
ganham 3 jogos seguidos, fora de casa, contra Tampa, contra Dallas e contra Green Bay. O Brasil ganha sofrido até alguns jogos, né? Porque contra a Holanda abre 2-0, os holandeses empatam porque o Bergkamp é perigoso. E depois tem o 3-2 com o Branco, um jogador que era muito contestado na época, que estava voltando de lesão. Aí vence a Suécia com a cabeçada do Romário. Parabéns aos suecos, né? Embora o Romário tivesse uma impulsão bizarra. E aí vence a Copa 0-0 e depois vence os pênaltis. Os Giants vencem um Super Bowl apertado que marcam muito bem. E aquele time dos Giants tinha uma linha defensiva muito boa, né? São 5 sacks no Brady na final. E aquele Brasil também tinha uma zaga muito boa, uma defesa muito boa, com jogadores que fizeram a diferença na hora certa. Romário e Bebeto e, no caso, o Eli Manning, especialmente com o David Tyree. E diga-se que o Aldair talvez seja o melhor zagueiro da história da seleção brasileira. Queria dizer isso, pontuar isso. Então, o Brasil de 94 são os Giants de 2007. E é isso. Fizemos todo esse trabalho que podíamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo em ritmo de Copa. E a gente volta com mais em breve. Esse vídeo está primeiro para os nossos membros, então assine o Like Plus, custa só R$ 8 por mês para você ter ainda mais conteúdo. E depois eu acho que eu vou acabar abrindo para todo mundo aí esse vídeo. E lembrando, se você quer mais conteúdo assim, eu fiz um comparativo de pilotos de Fórmula 1 com quarterbacks. Justin Herbert e Charles Leclerc, por exemplo. Esse vídeo tá bom. E também tem o que fim levou os estádios da Copa de 94, que eram da NFL e do college, e nenhum foi utilizado na Copa de 2026. E boa parte deles ou foi abandonado, ou foi remodelado e tudo mais. Então tá aqui para você assistir também. Beijo carinhoso. Fizemos todo o que podíamos. Se inscreva no nosso canal e vamos juntos rumo ao Hexa. Até a próxima. Tchau.